A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia na presença do nosso Deus. Glória a Deus por mais um dia que podemos ouvir a voz do Senhor em nosso EBD. Por mais uma aula, louvamos o nome do nosso Deus. Amém? Eu irei orar para iniciar essa aula. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, quero bendizer o teu nome. Quero exaltar a Ti, Senhor, por mais esse dia. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque Tu tem nos dado condições, ó Pai, momentos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz. E essa palavra tem chegado em nossa vida, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, por essa palavra pregada na Tua casa, por servos, ó Deus, e servas valorosos e poderosos, ó Pai, que tem ensinado. Ó Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Quero colocar a minha vida, quero colocar a vida de cada aluno, a cada aluna diante de Ti. Quero Te pedir que o Senhor venha me usar, ó Pai. Sobre cada aluno, ó Deus, quero Te pedir, ó Pai, que juntos, ó Deus, possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz nesse dia. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, ó Pai. Dá-nos condições, ó Pai, de guardar a Tua palavra em nosso coração. Guarda cada família, abençoa da mesma maneira, guarda cada um que assistirá essa aula, ó Pai, venha abençoar com grande, ó Deus, com grande sorte de bênção, ó Pai, nesse dia. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Quero então convidar a cada aluno a pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, pegar a sua caneta ou lápis, ou pegar os dois também, fiquem à vontade para lermos, para estudarmos a Bíblia nesse dia, para escrevermos aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas nesse dia, amém? O título da nossa aula é O Senhor da História, Preservando a Sua Palavra. Nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nas nossas aulas este ano, o tema central das nossas aulas sempre foi a palavra de Deus. Essa palavra que direciona a nossa vida, que dirige, que conduz a nossa vida. Essa palavra que nos orienta. Nós louvamos a Deus porque nós estamos em um lugar muito abençoado, que é a nossa igreja, que tem pregado há mais de 40 anos essa palavra genuína, essa palavra perfeita, essa palavra saudável que tem dado saúde à nossa vida. Nós exaltamos o nome de Deus. E hoje nós estudaremos um pouquinho a história da palavra de Deus. Como começou, servos lá no passado, servos sofreram, lutaram, perseveraram para que hoje pudéssemos ter a nossa Bíblia, a palavra de Deus de uma maneira mais fácil. Possamos hoje ler em um capítulo e folhear o outro capítulo e ver uma outra história, mas que teve um período longo, e nós estudaremos um pouquinho essa história. Então nós iremos lá no início, lá na criação de Deus, e nós vemos, iniciando a nossa aula, que temos até muitas perguntas de como chegou essa palavra até nós nesse dia, nos dias de hoje, de como foi, como começou. Então eu tenho até uma pergunta. Vocês sabem que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, certo? Então Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio foram escritos por Moisés. Mas então eu faço a primeira pergunta. Como Moisés escreveu Gênesis se ele não tinha nascido naquele momento? É uma pergunta, olha, difícil, né? E nós estudaremos então um pouquinho e descobriremos como foram feitas, ou melhor, como o Senhor abençoou e preservou a sua palavra para que ela chegasse até nós nesse momento da maneira perfeita, inteira. Então o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é justamente da tradição oral. Lá no início não existia escrita, não existia alfabetização. Então o que o Senhor usou para transmitir essas histórias maravilhosas que nós vemos em Gênesis, como foram transmitidas? Então foram transmitidas de uma maneira oral, de uma maneira de geração para geração, de famílias para famílias. E nós vemos também uma característica dos personagens no início da Bíblia que ajudaram bastante a essas histórias chegarem e serem transmitidas da maneira perfeita. Que esses personagens viviam muitos anos. Então, nós vemos, por exemplo, a vida de Adão. Adão viveu 930 anos. Matusalém, que é o avô de Noé, viveu 969 anos. Noé, para vocês terem uma ideia, quando nasceram seus filhos, Noé tinha 500 anos. Então esses muitos anos, eles davam o quê? Davam condição de uma geração transmitir da maneira perfeita para outra geração e ir passando uma história para outra de maneira perfeita. E até para ilustrar, tá fresquinho ainda para os irmãos, nós temos um grande exemplo que podemos ver na nossa própria igreja, que é o livro da origem do nosso ministério. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Miriam, pela vida da irmã Rebeca e do irmão Lucas, que escreveram esse livro. E o que esse livro relata? Ele relata as histórias do início da nossa igreja. Ele foi escrito agora, recentemente, mas ele conta o quê? Ele conta a origem da nossa igreja, as histórias lá do início, do nosso amado apóstolo, como o Senhor formou. Nós vemos muitas bênçãos nesse livro, nós vemos o cuidado, a direção do Senhor em tudo, e nós vemos as histórias relatadas nesse livro de uma maneira oral e escrita recentemente. E era exatamente isso que nós podemos ver, pegando também, voltando para a nossa aula, era exatamente isso que se deu o início da transmissão das histórias da palavra de Deus, e o Senhor preservando, o Senhor cuidando a sua palavra dessa maneira maravilhosa, de uma geração para outra geração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, nós vemos uma característica diferente em Moisés, a partir da vida de Moisés. Quem lembra das nossas aulas no ano passado sobre Moisés, lembra que a infância de Moisés não é muito citada na Bíblia. A única coisa que nós vemos o cuidado do Senhor logo no seu nascimento, na preservação da sua vida, mas um momento da infância, ele não é muito citado. Ele tem só uma citação que é fundamental para a gente entender todo o cuidado do Senhor na história, que está em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então nós vemos que Moisés foi ensinado da melhor maneira da sua época que ele poderia ter. Ele foi instruído
da melhor maneira. Moisés também viveu na infância com a sua mãe, com Joquebede. Então ele ouvia as histórias da palavra de Deus da sua mãe. Provavelmente ouvia a palavra de Deus, as histórias da palavra de Deus da sua mãe. E ele foi instruído. Ou seja, Moisés lá na frente escreveu, instruído e sabendo escrever, ele escreveu as histórias que foram relatadas de maneira perfeita. Esse é o primeiro ponto. A tradição oral passando de geração a geração de maneira não contaminada, mas de maneira pura, de maneira limpa. Então as histórias chegando para as novas vidas de maneira perfeita. E nós vemos também, esse foi o primeiro ponto, então, atentem, a tradição oral. Então, respondendo a nossa pergunta inicial, como Moisés escreveu Gênesis sem ter nascido, nós já temos uma resposta. Moisés, ele ouviu de maneira perfeita a história do povo de Deus, do povo de Israel, e ele relatou, escrevendo exatamente aquilo que ele ouviu. E Moisés, então, entrando no nosso segundo ponto, nós vemos uma diferença através da vida de Moisés. O Senhor, aí nós começamos a ver o Senhor falando através de um servo para o seu povo. Então, o Senhor falava com Moisés e Moisés transmitia exatamente de maneira perfeita a vontade do Senhor para o povo. E indo um pouquinho na frente na história, em Êxodo capítulo 24, versículo 3, diz assim: Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então o Senhor deu as leis a Moisés e Moisés falou ao povo. E o povo falou: tudo aquilo que o Senhor deu, o Senhor tem falado, faremos. No versículo 4, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã e de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Então nós começamos a ver aqui um ponto diferente. A escrita, o início da escrita, o Senhor dando as leis a Moisés para ensinar. Então vemos que aqui já tem esse ponto diferente, o início da escrita. Indo um pouquinho para frente da nossa história também, e indo para frente e voltando na nossa aula anterior, que era da vida de Esdras, nós vemos então o escriba. O escriba era o que? Vamos reforçar um pouquinho. As suas funções eram interpretar a lei de Moisés. Olha a lei de Moisés que nós vemos agora há pouquinho. A função dos escribas era interpretar essa lei de Moisés, trazendo soluções para as questões difíceis e fazendo cópias exatas da lei para o uso nas sinagogas. Ele era referência quando o assunto era a lei de Deus. Então nós vemos que os escribas, eles escreviam essa lei e eles transmitiam essa lei. Na história de Esdras deixa claro exatamente isso. Esdras transmitindo. Vamos ver novamente, reforçar a história, quem era Esdras? No livro de Esdras, capítulo 7. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então nós vemos Esdras
hábil na lei de Moisés. Nós vemos na própria história que aprendemos na última aula, Esdras ensinando, instruindo o povo de Deus, falando de maneira perfeita a palavra de Deus. E nós vemos no Antigo Testamento a vida de Esdras como um grande escriba, só que também tem mais um outro escriba, que é a vida de Baruque, que está em Jeremias, capítulo 36. Diz assim: Então Jeremias pegou outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava. Todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Então nós temos como destaque no Antigo Testamento 2 escribas, Esdras e Baruque. Então, concluindo a nossa primeira etapa da nossa aula, que nós continuaremos essa aula, nós vemos exatamente, então, na história da Bíblia, na história de como chegou a palavra de Deus até nós vemos, então, o fato da tradição oral muito importante. Nós louvamos a Deus porque o Senhor usou de maneira poderosa, então nós louvamos a Deus por servos que transmitiram de maneira perfeita, de maneira pura, genuína, as histórias de Deus preservando, o Senhor cuidando da sua história, da sua palavra, sobre servos poderosos. Nós vemos também que o Senhor amou as nossas vidas, e o Senhor guardou as nossas vidas. No Salmo 78, diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então nós vemos no passado o Senhor cuidando, o Senhor amando as nossas vidas nesse momento, preservando e guardando a sua palavra. E muito mais que isso, meus irmãos, voltando no nosso livro, no livro da origem do nosso ministério, pegando uma citação da irmã Miriam, diz assim, um relato em relação ao livro que nós podemos traçar exatamente de uma maneira igual como foi no passado na história da palavra de Deus. Assim, os relatos orais foram de suma importância para a escrita da história da Casa de Oração em Fizibá, Igreja Pentecostal, na perspectiva daqueles que iniciaram esta obra e testemunharam, ao longo de 40 anos de convivência, inúmeras experiências com o Senhor. E nós vemos ainda que ela continua falando: vale destacar que em muitos casos não fomos meros ouvintes, mas presenciamos os acontecimentos narrados. Então, essa história da palavra de Deus se mistura com a história da nossa vida, com essa preservação da palavra de Deus, com a gente ouvindo essa história maravilhosa, e não somente ela ser uma história, mas ela sendo uma parte da nossa vida. E a palavra de Deus fala exatamente, se nós temos ouvido e temos aprendido nesse momento a palavra de Deus, ela tem servido para fundamentar a nossa vida. Você servo, você serva, que amanhã novamente você será um pai de família, você será uma mãe de família, você será um grande servo na casa de Deus, você será uma grande serva na casa de Deus, Ele usando você nesse momento para ouvir, para aprender e para praticar essa obra de Deus. Porque nesse caminho, a palavra de Deus fala que seremos bênçãos, seremos bem-aventurados, como diz Deuteronômio 28. Diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, ouvindo essa tradição oral, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir, aprender, entender e executar. Essa é a palavra que o Senhor tem e essa é a primeira parte da nossa aula desse dia, amém? Eu irei orar para terminar a nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, ó Pai, queremos te agradecer por esses momentos, ó Pai, te pedir, ó Pai, toma a nossa vida com grande poder, alcança a nossa vida para a glória do teu nome, usa-nos, ó Pai, ó Deus, ouvindo, aprendendo, entendendo a tua vontade, ó Pai, e ajuda-nos, ó Pai, a viver, a praticar essa palavra que temos ouvido. Te louvamos pela nossa igreja, te louvamos, ó Deus, porque, ó Pai, como, ó Deus, temos muita alegria em dizer, ó Pai, nossa igreja, ó Pai, pratica essa palavra, ó Pai, e fala, ó Deus, dessa palavra há mais de 40 anos, dessa verdadeira palavra, ó Pai, que nunca, ó Deus, deixe de falar, que o Senhor continue sustentando o teu servo, o pastor Douglas, ó Pai, dando toda a direção, ó Pai, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que têm falado da tua palavra, alcançando de maneira poderosa, renovando e dando toda a direção, ó Pai, para que falemos, ó Pai, ó Deus, da tua poderosa palavra, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E como atividade, eu queria então convidar e propor a cada aluna, para você perguntar à sua mãe alguma história de algum servo, alguma serva da nossa igreja e relatar de uma maneira bem simples, bem fácil, alguma história. E pode ser do nosso apóstolo, pode ser do nosso pastor Antônio, pode ser das servas valorosas que a nossa igreja teve, servas grandemente usadas e poderosas em palavra, em amor. Pode escolher. Eu vou dar um exemplo então, para ficar mais fácil. Eu vou falar da vida do pastor Alceu. Pastor Alceu, pai do nosso apóstolo pastor Osni, pai do pastor Eli, pai da nossa irmã Ana Paula, e um grande servo de Deus. Ele foi um grande evangelista, pregou para várias pessoas. O Senhor usou a sua vida para abençoar grandemente várias pessoas e trazer o evangelho a famílias. Então, usem esse exemplo. Trago o exemplo do pastor Alceu. Amém, irmãos? Glória a Deus por tudo. Louvo a Deus pela vida de cada um. Me alegro em Deus muito. Agradeço a Deus por cada crescimento, por cada vida, que o Senhor continue levantando com grande poder para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.